Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Muito obrigada. Eu queria começar agradecendo o convite do Telesaúde, da área técnica de saúde bucal. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje e pedir desculpa também pela voz, né, que está um pouquinho rouca em virtude de uma gripe, mas quero agradecer muito a vocês pelo convite. Então, como foi dito, o nosso tema de hoje, né, a gente vai tratar sobre o financiamento da saúde bucal no SUS e a utilização dos serviços tanto da atenção básica quanto da atenção secundária. Para isso, a gente vai tratar inicialmente do financiamento em saúde bucal para os serviços públicos, do histórico de repasses, das medidas de austeridade, né, e dos estudos sobre financiamento e monitoramento dos indicadores de saúde bucal no Brasil. E vamos, para o final, né, conversar um pouquinho sobre a prospecção de cenários. Será que é possível fazer uma prospecção de alguns cenários frente ao financiamento e ofertas de serviços, né, em saúde bucal? É importante, né, mencionar que todos esses estudos que eu vou relatar, eles são desenvolvidos, né, na Universidade Federal da Bahia e na Universidade do Estado da Bahia, no âmbito da UFBA, no Instituto de Saúde Coletiva, né, no Observatório também de Análise Política em Saúde, que é coordenado pela professora Sônia Chaves, e muitas evidências também que eu vou tratar aqui estão presentes no livro, né, que publiquei, Produção Social das Políticas de Saúde Bucal no Brasil, que é um livro oriundo da minha tese de doutorado. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu vou falar um pouquinho sobre financiamento à saúde, né? Então, é de amplo conhecimento, todos nós, né, que trabalhamos no setor público, a gente conversa muito sobre financiamento à saúde, e na Constituição de 88 a gente tem a demarcação de um orçamento, né, para a saúde, para a Seguridade Social, né, e aí vai ter o estabelecimento dos recursos que são provenientes da União, dos estados, do município, Distrito Federal e municípios, e também as contribuições sociais. E nós temos um rol de legislação que vai estabelecer e tratar desse financiamento à saúde, que não é o alvo da nossa discussão aqui hoje. Em se tratando do sistema de saúde, o financiamento ele é considerado como um componente. E um componente que vai expressar o grau de priorização de determinada ação do Estado. Então, esse é o nosso ponto de partida, o financiamento como um componente do sistema de saúde, e ao analisar este financiamento, é possível compreender alguns compromissos políticos que são assumidos pelos gestores, que também, além de fornecer, né, possibilidades para as pessoas, para os gestores, né, para os tomadores de decisão, possibilidade de embasar, né, esse seu processo de tomada de decisão. No Brasil, a gente tem a existência de um sistema universal, né, um percentual do gasto público que é inferior, né, se a gente comparar com outros países da América Latina, a Colômbia, Uruguai e a Argentina. No âmbito federal, a gente tem vários estudos, né, que vão tratar dessa contribuição na literatura científica sobre o financiamento e a saúde. Então, a gente tem estudos sobre financiamento da atenção básica, sobre a utilização dos serviços, né, por sistemas de financiamento no período de 98 a 2008, características do CIOPS, análise sobre o mix público-privado, impactos da vinculação de receita e das transferências condicionadas à oferta do financiamento da saúde, dentre muitos outros. Esses foram alguns que eu trouxe aqui. No que se refere à saúde bucal, vou citar alguns estudos, né? Então, tem um estudo sobre os repasses no nível municipal, custeio de procedimentos específicos voltados para a ortodontia, outro estudo que analisa a evolução desses incentivos federais setoriais, e, além disso, um estudo retrospectivo, né, de procedimentos básicos, mas também de alta e média complexidade, de 97 a 2005, mas poucos estudos, eles são relativos a períodos mais recentes, analisando a evolução desse financiamento relativo às políticas de saúde bucal no Brasil.
Ao longo desses últimos 15 anos, né, a gente relata, a gente pode trazer o crescimento da oferta de serviço de atenção básica especializada, como é de amplo conhecimento, e também melhoria dos indicadores epidemiológicos de prevalência de cárie, de adentulismo, né, de outros, mas é importante relatar que ainda persistem, né, grandes problemas com magnitudes que precisam ser enfocadas no nosso país. Então, acredito que vocês já conheçam esses gráficos, eles estão disponíveis na SAGE, mas é só para ilustrar o que eu estou trazendo. Então, ao longo, né, da série histórica, a gente percebe um crescimento da cobertura populacional, a gente percebe também um grande avanço no início, né, com esse crescimento e posterior manutenção, com pequeno crescimento nos anos mais recentes, o que também pode ser compreendido a partir de análise do número de municípios atendidos. Então, a gente tem um crescimento neste início e uma certa estabilidade, né, nos anos mais recentes, a partir de 2008, mais precisamente. A gente também tem um aumento inicialmente muito grande das transferências, né, de recursos, tanto para atenção básica quanto para atenção especializada, mas nos anos, vou discutir isso mais para frente, uma queda, né, nesse repasse de recursos nos anos mais recentes, mais propriamente 2018, 2019. E como é que isso vem se dando no Brasil com relação aos repasses para a saúde bucal, né? Então, a gente tem a política de 2000, que preconizava recursos de implantação de 5 mil e o recurso de custeio. Esse valor aqui é calculado por ano. A gente vai ter a sequência das portarias, né, de 2003, de 2004, 2006 e assim por diante, onde a gente exibe aqui o aumento do valor de custeio, nem sempre do valor de implantação. A gente vai ter um aumento nesses anos iniciais, mas posteriormente a gente vai ter uma estabilização desse valor de implantação com alguns ajustes no valor de custeio. E gostaria de ressaltar a política mais recente que estabelece o financiamento para modalidades de equipe com carga horária distinta de 40 horas, de 20 e de 30 horas, com o valor de custeio que é inferior aos anteriores, né, calculando a carga horária que é diferente, né, distinta das equipes anteriores que tinham carga horária de 40 horas e que também vou debater mais à frente na minha exposição. Então, vamos falar um pouquinho sobre austeridade, né? Não tem como falar de financiamento, discutindo isso no contexto brasileiro, sem discutir as políticas de austeridade em que a gente vem passando no nosso país. Então, será que as medidas de austeridade têm relação com a saúde bucal, com as políticas de saúde bucal? Então, o que é austeridade? Né? O que eu estou considerando como austeridade nessa exposição? Austeridade é uma estratégia recente, neoliberal, que impõe sacrifícios pelos cortes de despesas ou necessidades estruturais estatais. Existem 2 autores, né, que publicaram um livro, eu vou passar mais à frente, sobre o quanto a austeridade é nociva para a nossa saúde. Né? Para eles, a austeridade é um tratamento para mitigar sintomas da dívida pública, déficits, curar recessões, reduzindo orçamentos governamentais para a área de saúde, assistência aos desempregados e apoio à habitação. Algo interessante a se ressaltar diferente do sentido moral que vem sido atribuído ao uso parcimonioso de recursos no orçamento individual, que é o que a gente ouve muito na mídia, né? Então, muito recentemente a gente ouve pessoas dizendo, olha, quanto é o seu salário, quanto você costuma ganhar, você não pode gastar mais do que você ganha. Mas será que essa aproximação, ela é realmente válida quando a gente está falando do orçamento do Estado, onde a gente tem, né, concentração de renda, grandes lucros, onde a gente tem ameaça de geração de empregos e que muitas vezes isso não afeta o lucro dos grandes empresários? Então, será que esse sentido de moral, ele tem uma aproximação válida quando eu estou falando de orçamento público? Né? Então, esse é um questionamento que a gente faz, onde a gente não pode se aproximar de um orçamento familiar para falar de um orçamento do Estado. Né? Então, esse é o livro que eu estou me referindo, né? Economia Desumana, onde eles vão analisar a crise financeira de 2008 nos países europeus e vão apontar a elevação no número de suicídios na Grécia, na Irlanda e na Letônia. Esses são alguns gráficos, né, para ilustrar que quanto maior o gasto
público, né, menor é a mortalidade, né, nesses países. Então, quanto maior o gasto, eu tenho, né, menor mortalidade. E eles vão comparar alguns países. Então, comparando a Islândia, que no momento de crise optou por investir em políticas sociais, eles mostram que a recuperação do PIB ela é muito maior quando eu invisto em educação, em saúde, né, em habitação. E traz, diferente da Grécia, né, que é um caso super conhecido, onde a recuperação não tem sido tão evidente. Unidos e o Reino Unido, né, após no período de governo de Barack Obama, e comparando com o Reino Unido e suas políticas de austeridade, uma recuperação que vem sendo maior após as políticas, né, de Barack Obama nos Estados Unidos. Essas medidas de austeridade ainda na Europa, elas foram implantadas também para redução de serviços de saúde. Então, o que a gente vem enfrentando no Brasil, será que vai ocasionar isso com o orçamento, né, tão estreito, tão estrangulado, né, orçamento que se reduz ao que nós tínhamos, né, em 2005, como eu vou tratar mais à frente? O que é que isso vai ocasionar? Né? Será que, comparado com alguns países da Europa, a gente também vai enfrentar redução de serviços? A gente já tem visto alguns estados demitindo cirurgiões dentistas em virtude das portarias, né? Observou-se aumento também da necessidade por serviços de saúde e grande quantidade de pessoas que vão relatar barreiras de acesso nessas crises financeiras, e foram apontadas ainda fechamento de estabelecimentos, redução do horário de funcionamento e de números de profissionais nessa experiência na Europa. No Brasil, a gente pode relatar a crise financeira que aconteceu em 2008, que estava relacionada à crise internacional, né, com os economistas que trazem a saída de capitais estrangeiros aplicados na Bolsa, redução da oferta de crédito externo para bancos e firmas, aumento das remessas de lucros e dividendos por parte das subsidiárias das empresas multinacionais, retração do mercado de crédito doméstico e um empossamento de liquidez do mercado interbancário. Mas o governo criou estratégias de respostas rápidas, né, a partir de várias medidas que resultaram na recuperação econômica a partir da metade do ano de 2009. Então, a partir do segundo trimestre de 2014, a economia brasileira ela se encontra em recessão, né, foi considerada como em recessão, com a queda acentuada dos gastos de investimento, redução das margens de lucro das empresas não financeiras, realinhamento dos preços, contração fiscal, redução do resultado primário estrutural e uma queda de arrecadação em todas as esferas de governo e aumento do desemprego, que é o que vem sendo amplamente divulgado pela mídia. Acrescenta-se, né, a esse panorama a Emenda Constitucional 95, aprovada em 2016, que foi conhecida como a PEC da morte, a PEC do teto dos gastos para despesas primárias, onde só será possível haver correção anual para recompor com as perdas inflacionárias, o que pode acarretar, né, impactos negativos no financiamento e na garantia ao direito à saúde no Brasil. Então, é importante a gente trazer uma outra questão. Quais são os efeitos da austeridade e da crise econômica sobre o financiamento da saúde bucal? O que é que a gente pode perceber a partir disso? E na utilização dos serviços públicos, no acesso à saúde suplementar, exclusivamente odontológica, no período recente. Então, é isso que a gente vai se debruçar nesses minutos à frente, né? Então, essa primeira tabela, ela vai trazer, né, a série histórica, né, a evolução das equipes de saúde bucal na atenção básica, a cobertura populacional, o número de CELs e o total de repasses somando custeio mais capital com correção do IPCA. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é um índice que vem sendo amplamente utilizado para deflacionamento desses valores e que a gente utilizou nesse estudo. Então, a gente pode observar que ao decorrer, né, dos anos, a gente tem um aumento das equipes de saúde bucal, como eu falei, né, nesse início ele é um aumento, um crescimento bastante elevado, depois é um crescimento menor com certa estagnação, e a cobertura populacional vai refletir isso. O número de CELs vai seguir também essa perspectiva, com um aumento grande na implantação, né, da política Brasil Sorridente e, ao longo dos anos seguintes, uma certa estagnação.
Agora, o que chama bastante atenção a partir dessas medidas de austeridade, né, de ajuste fiscal, é que com a correção do IPCA, nós voltamos, né? Esses são os valores repassados em 2018. Todos esses valores eles foram obtidos a partir do portal da transparência do Fundo Nacional de Saúde, onde a gente também tem uma mudança em 2018 pelas mudanças dos blocos de financiamento, mas é esse dado que está disponível para a gente como repasse. Então a gente observa que a gente volta, né, aos anos entre 2004 e 2005, quando a gente faz a correção pelo IPCA. Então, isso é bastante alarmante, porque onde a gente aporta capital é onde a política tem prioridade. A política Brasil Sorridente, ela é dita como prioridade, é constatada a partir de diversos estudos, né, que são realizados e publicados na literatura. Então, a gente corre um grande risco de retrocessos históricos a partir do momento em que a gente tem uma diminuição, né, enorme de aporte de recurso financeiro, de repasses para as políticas de saúde bucal na atenção básica e especializada. A gente percebe também uma redução do custeio, um aumento dos recursos voltados para a capital, né? E ao longo desses anos a gente observa um crescimento, né, do repasse para atenção especializada e uma redução dos repasses para atenção básica. Quando a gente começa a analisar os indicadores, a gente observa uma queda grande do número de cobertura da primeira consulta odontológica, o que também acontece com o número absoluto de escovação dental supervisionada. Entretanto, não é isso que ocorre com a taxa de cobertura por planos de saúde exclusivamente odontológicos. A gente observa a queda da cobertura da primeira consulta e do número de escovação dental supervisionada no setor público e um aumento da taxa da cobertura de planos de saúde exclusivamente odontológicos. E se a gente for analisar, essa tabela 3, ela vai nos dizer as receitas, as despesas e os lucros das empresas de planos que são exclusivamente odontológicos no Brasil, também com correção pelo IPCA, e a gente vai observar que são as receitas em valores absolutos, as receitas corrigidas, deflacionadas, são as despesas declaradas por estes planos na ANS, na Agência Nacional, né, de Saúde, e com a correção pelo IPCA, e quando a gente subtrai as receitas com as despesas, o que pode ser considerado lucro dessas empresas, a gente observa que o lucro ele é crescente, né? E crescente de uma maneira bastante elevada. E com relação aos procedimentos especializados, né? A gente falou agora de atenção básica, de primeira consulta e de escavação supervisionada. Mas o que a gente pode observar com relação aos procedimentos especializados? Então, nós fizemos a eleição de procedimentos endodônticos e de procedimentos periodontais, onde a gente pode observar, ainda que a gente tenha um aumento no número de céus implantados, a gente vai observar uma redução no número de tratamentos endodônticos concluídos e a gente também vai observar uma redução no número de procedimentos periodontais, né? Enxertos gengivais, gengivectomia e gengivoplastia, tratamentos cirúrgicos periodontais, que são inerentes, né, à periodontia especializada que são desenvolvidas nos centros de especialidades odontológicas. E aí vocês podem me perguntar, mas isso tem significância estatística, Thaís? Ou é simplesmente uma dedução a partir do que a gente vem observando? Então, nós submetemos esses dados a uma análise estatística, né, para ver qual é a tendência de comportamento desses dados. E o que a gente pode observar é que do total de repasses, a gente vai ter uma estabilidade, né, que é o que a gente já vinha observando descritivamente. O número de primeira consulta odontológica programática e a cobertura com tendência decrescente. Também, né, o que também se confirma com relação aos números de tratamentos endodônticos com tendência decrescente. Os números de procedimentos periodontais, a queda ainda é pequena, então não se confirmou, né, a tendência decrescente. E
a taxa de cobertura por plano de saúde, né, estatisticamente significante, com tendência crescente. Então, o que a gente vem observando é a queda desses procedimentos no setor público e um aumento dos planos exclusivamente odontológicos e fortalecimento do setor privado com essas medidas que vêm sendo implementadas, né? Então, a partir do exposto, a gente pode fazer uma prospecção, o que pensar daqui para frente? É possível pensar em algum cenário? Então, a gente fez um esforço, um exercício, a gente está publicando, né, tanto o estudo relativo ao financiamento que vai sair na revista Ciência e Saúde Coletiva, quanto esse próximo que eu vou mostrar para vocês, que também já está encaminhado para publicação, que é a prospecção de 3 cenários. O primeiro cenário é um cenário favorável, mas favorável dentro do possível. Né? Não é o que a gente gostaria, mas é o que é favorável dentro do possível, que eu vou explicar para vocês o que é cada um desses. A gente tem um segundo cenário, que é um realista, provável, muito provável, ou um pessimista, plausível, e que eu poderia acrescentar que é bem provável, né? Também. Então, a composição demográfica brasileira nos próximos 30 anos, né, a gente passa por profundas transformações, né, de natalidade, da expectativa de vida, e como é que se configura essa mudança na composição demográfica brasileira. Isso também serviu de dado para que a gente pudesse trazer para o nosso estudo. Então, a gente se baseou no IBGE, né, no que o IBGE traz de prospecção sobre a população brasileira. Então, em 2050, né, o que a gente terá de população e que serviu de base para fazer esse estudo desses cenários nos próximos 30 anos. Então, esse é o primeiro gráfico, onde a gente traz a estimativa populacional brasileira para os anos de 2020, 2030, 40 e 50. Então, a gente vai ter um aumento da população brasileira. E como é que vão estar os nossos serviços de saúde bucal com esse aumento da população brasileira em 30 anos? Então, o primeiro cenário, o que a gente considerou, né? Que é o favorável, mas dentro do possível. Por que eu estou dizendo que é dentro do possível? Porque a gente tem a emenda constitucional que limita, né, a atualização desses valores à correção do IPCA. Então, não é favorável à expansão do que é relacionado às necessidades de saúde da população, a construção e a demanda por problemas, né, que a população vem apresentando hoje relativo à saúde bucal, mas limitado ao teto pela correção da inflação. E a gente analisou o aumento no repasse de recursos e o crescimento da população. Então, a gente fez a correção estimada em 1% ao ano, que é o que é trazido pelo IBGE, e a cobertura em 2020 de 42%, 2030 de 52% e 2040 de 62%, alcançando 72% em 2050, a partir desses dados, considerando o crescimento populacional e considerando a correção pelo IPCA. Então, com isso, no cenário, nesse cenário, né, favorável possível, como eu já mencionei, a gente não pôde adotar as necessidades da população, as necessidades de saúde bucal da população brasileira e limitamos, então, a emenda constitucional 95 de 2016. Nesse cenário favorável possível, a gente utilizou a correção de 5,94%, que foi a partir da série histórica de 99 a 2018, que está disponível. E esse percentual foi, então, aplicado ao valor que é repassado pelo governo federal aos municípios para custeio mensal das equipes. Então, foi assim que a gente fez o cálculo para a prospecção desse primeiro cenário. Então, a gente vê nesse primeiro cenário a perspectiva de um aumento que a gente utilizou. No segundo cenário, que é um cenário realista provável, a gente considera a manutenção do atual percentual de cobertura pelas equipes de saúde bucal, com base em 2018, 40,2% ao longo dos próximos 30 anos. E o que a gente fez foi fazer um pequeno ajuste relativo aos aumentos em portaria, que foi aquele primeiro quadro que eu mostrei para vocês, que é relativo às portarias de repasse de custeio, né, de implantação e de custeio. Então, a gente observou um incremento pequeno de 1,62% ao ano. Então, essa é a nossa base de cálculo para o cenário realista provável, onde a gente tem manutenção do percentual de cobertura e um pequeno ajuste relativo a essas portarias de repasse. E a gente tem um terceiro cenário, que é um pessimista mais plausível,
onde a gente tem uma possibilidade de diminuição da população coberta a partir das recentes mudanças na Política Nacional de Atenção Básica, nas portarias publicadas mais recentemente, que eu vou trazer para vocês, e onde os valores de repasse de governo, eles podem ou não sofrer atualizações, né? Então, com base nisso, nós não consideramos atualizações para a nossa análise nesse cenário 3, cenário pessimista plausível. Então, no primeiro cenário, favorável possível, a gente observa, considerando, né, a partir para os próximos 30 anos, considerando o aumento da população brasileira e considerando a correção pela inflação, a gente tem também teria um aumento da quantidade de equipes de saúde bucal em 2020, 30, 40 e 50, nos próximos 30 anos. O que seria também possível relacionado aos custos, ao financiamento, aos repasses, que seriam repasses crescentes nessa perspectiva de expansão, né, do cenário 1, mesmo sendo limitado pela PEC do teto, pela emenda constitucional do teto. No segundo cenário, que é um cenário realista provável, vocês podem observar que a gente tem um aumento inicial, mas que depois a gente terá uma estabilização, tendo em vista que a correção é muito pequena e que a gente tem uma manutenção desses valores de repasse e não consideramos o aumento, né, populacional brasileiro. E a estimativa de custos de repasses ela é bem menor do que no primeiro cenário. E no cenário pessimista plausível, né, que é o que a gente vem vivenciando e observando uma série de debates, né, com publicações recentes do governo federal, nesse último cenário vislumbrado, a possibilidade de diminuição da população coberta para atenção básica a partir dessas mudanças recentes e os valores que podem não sofrer essa atualização a partir da portaria 2.539 superatual de 26 de setembro de 2019, que vai dispor também sobre as equipes de saúde bucal. A Política Nacional de Atenção Básica de 2017, ela traz uma relativização, né, da inserção da equipe de saúde bucal nas equipes de saúde da família. Esse texto ele já existia nas políticas nacionais, né, de atenção básica anteriores, mas o que existe é um reforço nessa política e, a seguir, com as portarias recentes que vêm sendo publicadas, a confirmação desse modelo que vem sendo adotado pelo Ministério da Saúde. Então, essa diminuição, ela ainda não pode ser mensurada, né? Mas consiste numa possibilidade bem concreta de cenário, né? A partir de um novo conceito que vem sendo trazido de equipes de 20 ou 30 horas semanais, né? Onde a equipe de atenção primária é somente médico e enfermeiro, e a equipe de saúde bucal, aí é o cirurgião dentista, o auxiliar ou o técnico de saúde bucal. E onde cada gestor vai decidir sobre a implantação ou não das equipes de saúde bucal e também decidirá sobre as mudanças relativas à carga horária, com a existência de modelos, né, distintos convivendo, o de 40 horas, o de profissionais de 20 e o de profissionais de 30. Vale ressaltar que a inclusão, né, do cirurgião da equipe de saúde bucal na saúde da família é de 2000 e que depois se alcança uma paridade com as equipes de saúde da família, passando então a equipe de saúde bucal a compor a equipe mínima, o que não vem sendo reforçado a partir dessas políticas mais recentes. Então, é esse debate, essa reflexão que a gente vem trazendo, né? Após os 27 anos de promulgação da Lei 8.080 e 8.142, que a gente considera, né, que são as políticas desenvolvidas no âmbito do SUS, que são direcionadas ao fortalecimento da atenção primária à saúde, e essa portaria, né, que aprovou a nova PNAB, vem sendo trazida por alguns autores, né, publicados na literatura, como uma relativização da cobertura universal, a definição de padrões distintos de serviço, a recomposição das equipes e do processo de trabalho, a segmentação do acesso ao cuidado, a desvinculação das equipes dos territórios e a desqualificação do trabalho do agente comunitário e do agente de combate às endemias, né, com relação à PNAB de 2017. A gente consegue perceber e está na mídia a luta das distintas entidades, né, relacionadas à reforma sanitária brasileira, como a Abrasco,
como o SEBS, como a Escola Nacional de Saúde Pública, como o Instituto de Saúde Coletiva, que vem fazendo debates, né, e discutindo a nova PNAB, e especificamente sobre saúde bucal, o professor Paulo Capel Narvai, ele vai apontar a perspectiva de término do Brasil Sorridente, né? Mas sob qual perspectiva? A perspectiva que nós conhecemos atualmente, como uma prioridade de governo, como uma política importante, com um aporte de recursos, né? E que é prioritária no governo. E um artigo que ele publicou mais recentemente, um artigo de opinião, vai mostrar um retorno do financiamento a 2005, como eu mostrei para vocês, a partir da correção do IPCA. Então, o que a gente tem de aporte hoje é equivalente ao que a gente tinha no início da política, entre 2004 e 2005. Então, ele vai trazer que o esforço, que não é pequeno, portanto, o desafio de manter funcionando no período de 2019 a 2022 o conjunto de serviços odontológicos em operação no âmbito do SUS. Então, com recursos extremamente limitados, o desafio é enorme de manter funcionando, né, e correspondendo a indicadores de resultado, né, os nossos serviços de saúde bucal no SUS. Ele traz ainda, eu trouxe um fragmento, vou ler só um pedacinho para vocês, ele vai falar sobre o que o ministro vem trazendo, né, sobre o aumento da eficiência nesse cenário de verdadeiro garrote, que o governo tem as opções de induzir o fechamento de serviços, pressionar estados e municípios a aumentarem ainda mais as suas parcelas no financiamento da saúde e, claro, estimular o arroxo dos salários, aviltando-os até onde for possível. Né? Entretanto, essa própria matéria vai trazer que os políticos eles não são muito abertos ao fechamento de serviços, então o que vai acontecer com os serviços que estão existentes hoje, né, com os nossos insumos, com a manutenção dos nossos equipamentos, que nós, cirurgiões dentistas, sabemos que são tão importantes para a nossa prática clínica, e para muito além disso, nossa prática não se restringe apenas à prática clínica, mas as nossas ações, né, importantes de prevenção e de promoção, como ficarão dentro dessa perspectiva, né? Então, a referida portaria ela apresenta uma redução nos valores de incentivo financeiro mensal de custeio para a nova modalidade. Em nenhum momento ressalta-se a modalidade 2, né, nem a presença dos técnicos de saúde bucal compondo essa equipe. A importância do fortalecimento da atenção primária, que está no discurso, mas que ainda não se consegue perceber a partir desses instrumentos legais, e os cenários que podem apontar para uma contramão da universalidade como um princípio orientador do SUS. Ainda há a possibilidade de adotar-se uma atenção básica seletiva, né? Se a gente voltar lá para a Alma Ata e para toda a discussão que a gente faz sobre a atenção primária, a saúde abrangente, né? A gente pode ter uma atenção primária seletiva a partir dessas novas, né? Esses novos instrumentos legais, com baixa valorização política, econômica e social, materializada por uma atenção de baixos recursos, voltadas a pessoas pobres e em regiões pobres. E compromete-se também o alcance das metas de objetivo de desenvolvimento sustentável para a Agenda de 2030, que prevê uma saúde universal. Nesse cenário pessimista plausível, a gente teme o retorno ao modelo de atenção à saúde bucal que foi vivido há décadas anteriores, que era centrado na exclusão e na assistência curativa individual. E quanto maior for o gasto, né, trazer esse fragmento que eu achei importante desses autores, que quanto maior for o gasto para a cobertura populacional de serviços, haverá maior eficiência do gasto público, o que ganha relevância diante das recentes medidas de austeridade fiscal que comprometem os ínfimos recursos financeiros que vêm sendo destinados ao SUS. Nesse cenário favorável possível, né, que é o que eu estou trazendo, que ele é possível por conta da emenda constitucional, poderá haver a ampliação, sim, de serviços de saúde bucal aos grupos vulneráveis e também à classe média, que apresentam uma despesa crescente com saúde em setores privados, como o estudo que a gente fez constatou. É importante também ressaltar esse projeto de lei, né, o projeto de lei do Senado, número 8 de 2017, como uma estratégia, né,
dos movimentos de luta pela saúde bucal, né, que são históricos, que datam da reforma sanitária brasileira, que vem sendo desenvolvidos, né? Então, esse projeto de lei número 8 do Senado, que é do senador Humberto Costa, ele tenta transformar a política Brasil Sorridente numa política de Estado e não de governo. Então, ele dispõe sobre a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do SUS, e busca alterar a Lei 8.080 para incluir a saúde bucal como campo de atuação no SUS. E aí, no projeto de lei, tem todas as diretrizes que constam da Política Nacional de Saúde Bucal de 2000, né, 2004, a Política Brasil Sorridente. E esse projeto, ele encontra-se atualmente em maio de 2019, ele foi para a Câmara dos Deputados e ele encontra-se hoje na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania na Câmara dos Deputados. Então, por fim, eu trouxe esses 3 cenários que são vislumbrados, né, a partir da prospecção da oferta de serviços de saúde bucal e considerando o financiamento, né, a série histórica de financiamento. Ao assumir a possibilidade da ampliação de cobertura a um custo suportável, mesmo diante das medidas de austeridade, reforça-se a premissa de uma vontade política para a implementação da Política Nacional de Saúde Bucal e ampliação, né, em todo o território brasileiro. E diante do enfraquecimento do ideal de cidadania ampliada, que prevê a saúde universal, a gente prevê consequências alarmantes para o futuro, né, que podem incluir dificuldades de acesso à saúde bucal entre os grupos que são mais vulneráveis e a possibilidade de retorno ao modelo de atenção excludente, gerador de iniquidades, o que pode agravar a situação de saúde bucal no nosso país. Então, essas são as referências que eu utilizei e quero agradecer mais uma vez pelo convite e me colocar à disposição para os comentários, para as dúvidas. Pronto, ótimo, Thaís. Então, agradecer a Thaís, né, pela presença aqui conosco hoje, nessa tarde de quinta-feira, ela que se disponibilizou mesmo ainda um pouco adoentada, vai estar aqui com a gente. Se vocês tiverem perguntas, pessoal, podem postar aqui no bate-papo, fiquem bem à vontade, aproveitem esse momento. Enquanto isso, Thaís, a gente já tem algumas aqui também. Eu vou fazer a leitura e depois você pode responder em seguida, tá bom? Você poderia falar um pouco sobre os indicadores de exodontia, uma vez que estão diminuindo o número de endodontias? Acho que é isso mesmo a pergunta. Nesse estudo, a gente não analisou os indicadores de exodontia. O que a gente sabe é que ele é um indicador que vem sendo amplamente utilizado pelo Ministério da Saúde, né, em detrimento de outros, mas nesse estudo especificamente a gente não analisou o indicador relacionado às extrações. A gente priorizou os indicadores de cobertura, de consulta, de escovação supervisionada e na atenção especializada os procedimentos endodônticos e periodontais. Uma outra pergunta uma vez que os procedimentos dos CELS estão diminuindo quantitativamente, esta queda não poderia ser explicada pelo fato dos CELS estarem assumindo as demandas da atenção básica? Sim, com certeza. Quando a gente trabalha com sistema de informação, a gente tem que assumir uma série de limitações do estudo, né? Então, na verdade, a gente não tem um poder explicativo detalhado. Então, sim, pode ser decorrente de assumir procedimentos de atenção básica, que já vem sendo constatado também, né, ao longo desses anos. Também pode ser mudanças a partir, né, da mudança do sistema de informação, do SUS. Então, uma série de questões pode estar contribuindo também para a queda desses procedimentos, que quando a gente faz estudos a partir do sistema de informação, são limitações que a gente assume. Uma outra profissional, ela fez um apontamento aqui, considerando o novo modelo de financiamento e a possibilidade de redução de carga horária de 20 a 30,
20 ou 30 horas, ela coloca aqui algumas opções. Não chegaremos, colocou opções: 1, no enfraquecimento da estratégia de ação da família; 2, na potencialização da precarização do trabalho. Ela escreveu bastante. 3, na ampliação das dificuldades das equipes de saúde bucal relacionadas ao trabalho em equipe e vínculo com a comunidade. E 4, na consolidação da cultura de que saúde bucal é um apêndice e que está voltada para os procedimentos curativos. Ela traz isso e pergunta. Concordo plenamente contigo. E na convivência desse modelo que é extremamente curativista, né? Baseado em atingir indicadores clínicos. Então, eu concordo plenamente com você em todos os critérios e itens que você sumarizou, concordo plenamente. Pronto, pessoal, se tiverem dúvidas, podem ir colocando aqui, tem mais umas aqui. Considerando o novo... desculpa, tô repetindo. Na sua opinião, quais as dificuldades de acesso, uma vez que a cobertura das equipes de saúde bucal na atenção básica assumiu uma crescente nesses anos estudados? A gente comprova, né, essa ampliação do acesso, e a gente vem se debruçando agora para tentar entender um pouco a diferença entre os serviços em zona rural e em zona urbana. A gente vem desenvolvendo agora estudos, né? Temos perspectivas de orientandos, de pessoas que ingressaram no grupo, para desenvolver estudos que possam compreender, né, além das barreiras. Tem estudos, alunos na UNEB que vêm estudando acesso aos CELs e às unidades, né, a estratégia de saúde da família, de onde são esses indivíduos, quais são as barreiras que eles enfrentam, quais são os protocolos que são utilizados nos municípios para referência e para contra-referência, que muitas vezes os próprios protocolos municipais eles impõem essas barreiras, né? Os usuários eles têm que caminhar muitos minutos, podem caminhar, né, pegar ônibus, enfrentar muitas horas para chegar no serviço, quando tem mais de um CEL ou quando não tem. Então, assim, a gente vem desenvolvendo esses estudos para compreender que barreiras são essas e, por enquanto, o que a gente tem de resultados são relacionados, né, à atenção básica e ao CEL nessa perspectiva de referência e contra-referência, mas também muito relacionada à oferta de serviços, se aquele município oferta ou não prótese, que é um grande desafio hoje, né? Então, se aquele usuário ele faz uma endodontia, como é que ele a posteriori, como é que ele vai colocar essa prótese, em quais municípios existe a oferta dessa prótese, o mesmo, né, para biópsias e diagnóstico oral. Então, a gente vem compreendendo que muitos CELs não fazem a oferta desses serviços, então, né, essas são também em si barreiras, né, para esses usuários de acesso a esses serviços. Ótimo. Uma outra dúvida aqui da profissional, tem uma paciente, aí fica a critério, se você acha que está dentro, pode responder. Tem um paciente desdentado e este tem um cisto no maxilar, né? Precisa da localização de um CEL para poder encaminhá-lo e realizar a remoção. Tem que encaminhar para um na Bahia ou Sergipe também atende? Sabe me informar? Acho que aí de outro estado é complicado, né? Ele é de Sergipe, É de isso? Sergipe, Ademário, você é de Sergipe? Se puder. Ela é da Bahia. Eu não entendi por que encaminhar para Sergipe. Você pode detalhar mais, Mari? Detalhar, né? Dúvida? Pronto. Enquanto ela escreve aqui, ela acrescentar, porque Sergipe é mais próximo. Entendi. É isso, Ademar. Eu precisaria entender qual é o município, né? Se tem algum CEL próximo. Preciso saber qual cidade na Bahia tem CEL. A gente tem muitos CELs, mais de 80 CELs na Bahia, né? Então, assim, a de Adustina, certo? Na região Nordeste. A área técnica de saúde bucal, eles podem te dar todo o apoio, Ademária, para encaminhar você para esse CEL mais próximo. Temos mais de 80 CELs na Bahia, a gente fez agora, né? Terminou agora o segundo ciclo do PEMAX-CEL, onde os avaliadores visitaram esses serviços. E eu acho importante você entrar em contato com a área técnica de saúde bucal para entender qual é o CEL mais próximo e como fazer essa referência, como fazer essa pactuação, tá certo?
Pronto. Daniele também, ela pergunta, sabendo que o financiamento para o NAS está sendo alvo de discussão, o mesmo pode acontecer com o financiamento para a saúde bucal? Com certeza, né? Assim, a gente, na verdade, eu enxergo que todo o financiamento está sendo alvo de discussão. Neste momento, também a relativização da carga horária dos profissionais de saúde bucal acaba sendo um risco muito grande, né? A gente precisa entender como é que isso vai ser implementado, e não só o NASF, né? Mas também eu acredito que essa discussão sobre o financiamento da saúde bucal ela é muito importante para que a gente não tenha um retrocesso que é histórico, né? Depois de grandes avanços que a gente teve nas nossas políticas e nos indicadores de saúde bucal. Olha, Demária, o e-mail da área técnica de saúde bucal, tá vendo? Então, dgc.saudebucal@saude.ba.gov.br, onde a gente tem técnicos, né, cirurgiões dentistas, que vão poder te orientar, tá certo? Ótimo. Uma outra dúvida. As reduções no financiamento das equipes, no cenário pessimista plausível, também não levarão à redução nas remunerações profissionais da saúde bucal no âmbito dos municípios, ou até mesmo diminuir as possibilidades de inserção desses profissionais na saúde pública? Qual o seu cenário favorito destes três apresentados? Que Eu concordo contigo e a gente acabou nem incluindo a perspectiva da precarização do trabalho, que é muito alarmante. Então, nesse cenário pessimista, o que vai acontecer é uma precarização, que é o que a gente vem, né, vivenciando nos municípios. Então, o aumento da precarização, desses vínculos, né, temporários com cirurgiões dentistas, vínculos que não são formais, concordo plenamente contigo. Na verdade, o meu cenário favorito não seria nem esse, né, com a correção da PEC do teto, seria que a gente pudesse ter uma expansão baseada nas necessidades da nossa população, né? A gente vai ter agora um SB Brasil, um inquérito epidemiológico de base nacional para entender quais são as necessidades da nossa população. Então, se a gente pudesse, a partir dessas necessidades, expandir os nossos serviços, a partir dessas necessidades, esse seria o meu cenário favorito. Pronto. Vamos lá. O pessoal está com dúvida aqui para encaminhar paciente, me parece. Eu vou colocar aqui e fica a seu critério responder. No caso da nova PENAB, ficaria a cargo dos gestores a implantação das equipes de saúde bucal? Em outras palavras, seria possível a implementação de unidades apenas com médicos e enfermeiros? Sim, exatamente isso. O texto relativiza, diz que podendo ser incluído, e a gente tem notícias de que em alguns estados do Brasil já vem ocorrendo demissões de cirurgiões dentistas e fechamentos de serviços a partir da nova PNAB. Vamos lá, vamos tirar essa dúvida aqui de Marimba. Um paciente pode ser remanejado para um CEL em outro município? De que forma? Estou precisando para o meu irmão, que é deficiente mental, e há anos com essa situação que eu não sei o que fazer. Marivaldo, é complicado. Diga aí para nós qual é o seu município, né? Você é profissional de saúde? Está aguardando. Ah, tá. Você é a AX de Esplanada. Bom, deixa eu ver se o pessoal da área técnica aqui pode responder. Se mais alguém tiver alguma pergunta, vocês podem encaminhar aqui no bate-papo. Eu vou deixar um link de um documento aqui, Marivalda, que eu acredito também que pode esclarecer essa dúvida sua. Aqui tem todo informações, é um manual de saúde bucal aqui da CESAB, onde ele contém um manual orientador para técnicos dos núcleos e bases regionais e saúde e coordenadores municipais. Aqui explica como é o acesso à rede e os fluxos para a saúde bucal. E tá também, bom? Marivaldo, escreva para a área técnica, a partir desse e-mail que eles disponibilizaram, para que eles possam também ir direcionando, né, a partir da sua demanda, da pactuação do seu município com outros, eles vão poder te orientar melhor, tá certo? Isso. Ficou claro? Ajudou você aí, Marivaldo?
Pronto, que bom. Pessoal, ótimo. Pessoal, se não tiverem mais perguntas, podemos dar por encerrada a web. Pronto, eu vou aproveitar aqui, enquanto aguardo aqui um pouquinho, o link da declaração de solicitação de participação para vocês. Oi, Daniele, muito obrigada, Sandra. Obrigada, Sandra. Pessoal, eu quero agradecer muito por todos vocês que participaram, por todos vocês que escutaram. Tem ali uma participação de Edson, querido amigo. Um abraço, Edson. Ainda tem uma pergunta aqui, né? Edson está ali colocando. Thaís, primeiramente, parabéns pela apresentação e pela clareza com que você abordou temas importantes e considerando a nova forma de financiamento que está sendo proposta. Quais implicações para a saúde bucal você consegue identificar? Desculpa se já foi falado durante a apresentação, é que só consegui assistir quando já tinha começado. Edson, eu trouxe os estudos, né, que estavam na referência aqui, foram desenvolvidos junto com o professor Eudes e o professor Petrônio, daí da UFPE, e onde a gente pensa em 3 cenários, né, 3 cenários a partir desse novo financiamento, que é o cenário 3, né? Então, onde a gente prevê uma perspectiva de redução na oferta desses serviços, né? Uma série de questões de perda de direitos que são assegurados, né? Retrocessos históricos que foram conquistados com muita luta a partir, né, principalmente da política Brasil Sorridente. Então, são ameaças muito grandes, né, que é o que a gente está chamando no estudo de cenário pessimista plausível. É um cenário que é pessimista, mas que está aí já batendo na nossa porta. Hoje a gente assistiu à reunião na CIT, né, com a aprovação desse novo modelo de financiamento. Então, com a flexibilização da carga horária dos profissionais, onde a gente questiona onde está o vínculo com a comunidade, onde está a competência cultural, onde estão os principais atributos da atenção primária, com um profissional que vai desenvolver, né, vai prestar distintas cargas horárias, né, em distintos municípios, a convivência de modelos tão diferentes, onde é que estão nossos principais atributos, onde é que está o fortalecimento da atenção primária, que é tão caro para a gente. Então, são muitas questões que estão sendo ameaçadas, principalmente para nós da saúde bucal, que foi o tema de hoje, né, mas agradeço pelas palavras e pela sua contribuição. Um grande abraço. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.